Boa noite, irmãos. Graça e paz, tudo bem? Estamos aqui iniciando um novo módulo, né? Espero que vocês aproveitem e que o Senhor possa enriquecer a vida de vocês. Eu estou começando aqui com vocês a introdução ao Novo Testamento, tá? Então, ao longo desses meses aí, veremos essa matéria que é enriquecedora e é muito gostosa de se estudar. Vamos ver ali, né, toda a estrutura do Novo Testamento, questão histórica, política, religiosa, os livros, datas. Então é bem interessante. Convido você aí a estar conosco ao longo de todo esse módulo. Vamos orar para darmos início a essa aula. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Senhor, muito obrigado. Quero agradecer a Ti o privilégio de estarmos aqui, mais uma vez reunidos, ainda que impedidos de estarmos no ajuntamento ali em nossa sala de aula presencial, mas através dos meios que o Senhor tem nos dado. Nós agradecemos porque assim podemos estudar, podemos aprender da Tua Palavra. Então nos ensine, conduza-nos para a glória e honra do Teu nome. Amém. Amém, gente? É isso aí. Então, hoje é a nossa primeira aula de introdução ao estudo do Novo Testamento, tá? Então, nós estaremos aí estudando, assim como vocês já estão, né? E o pastor Rafael finalizará aí a semana que vem a introdução ao Antigo Testamento. Hoje nós começamos a introdução ao Novo Testamento, ok? Bom, entre o Antigo e o Novo Testamento, nós temos o Antigo e o Novo, né? São livros da Bíblia, são os testamentos da Bíblia, contém ali os 30, os que nós temos, os 39 no Antigo, os 27 no Novo, e constitui assim a Bíblia, a Palavra de Deus. Mas entre o Novo e o Antigo Testamento, na nossa Bíblia nós temos ali uma página ou duas em branco, né? Mas nós temos um período de cerca de 400 anos, tá? O Antigo Testamento, ele se encerra com os judeus sobre o domínio dos babilônios, né? Na verdade, dos persas. Os babilônios levam os judeus cativos. Depois o Império Babilônico cai, né? O Império Persa consegue então conquistar o Império Babilônico. Então o Antigo Testamento termina com isso aí. E o Novo Testamento, irmãos, ele começa já com os judeus, né, sobre o domínio do Império Romano. Então, há esse período, né, do final do Antigo Testamento ao início do Novo Testamento, que está em torno aí de um período de 400 anos, tá? Ao longo desses 400 anos, muitas coisas importantes aconteceram, ok? Que influenciaram o contexto ali do Novo Testamento, que nós estamos aqui estudando, tá? Desde da cultura, os ensinos, a religião da época, tá? Então esse período ele foi fundamental. Esse período de 400 anos entre os testamentos, ele é chamado de período interbíblico ou intertestamentário ou intertestamental. Então hoje, como a nossa primeira aula aí, né, de introdução ao Antigo Testamento, nós estaremos falando deste período, tá? É uma introdução à introdução do Novo Testamento, perdão. E por quê? Para entender o contexto mesmo do Novo Testamento, entender ali toda aquela estrutura do Novo Testamento que abraça o primeiro século, né, da era cristã. Então nós estaremos estudando esse período hoje, né, o que conhecemos aí, o que iremos usar na nomenclatura hoje de o período interbíblico, tá? E aí precisamos entender um pouco desse período para nos familiarizarmos com o contexto do Novo Testamento. Por isso hoje nós veremos os aspectos, influências e acontecimentos aí deste período, ok? Bom, o período interbíblico ele tem muitas informações importantes a respeito da construção da comunidade judaica no primeiro século, mas vamos nos concentrar em 4 períodos, tá? Que subdividem o período interbíblico. Primeiro, período persa, segundo, período grego, terceiro, período macabeu, quarto, o período romano. E aí depois estaremos estudando aí os grupos religiosos também da Judéia ali, tá? Durante esse período também interbíblico. Então vamos lá. O período interbíblico, tá? Vamos falar um pouquinho do contexto histórico. Por quê? Até esse período interbíblico ele tem um contexto histórico. Esses 400 anos de silêncio tem um contexto também histórico que começa lá no Antigo Testamento. Então, para entendermos o que aconteceu nesses 400 anos, nós precisamos voltar um pouquinho
na própria história de Israel, tá? O período interbíblico ele ficou marcado pela exploração ou domínio de Judá por outros povos, tá? Nós vamos ver isso aqui. Mas isso aí começou bem antes disso, tá? Essa influência. Porque lá com a morte do rei Salomão, filho de Davi, lembra? Salomão, filho de Davi, então ele morreu no ano de 931 a.C. Lembrando aqui que nós vamos usar muito as datas antes de Cristo e elas são decrescentes, tá? Elas vêm de trás para frente, ok? Então, com a morte do rei Salomão ali no ano de 931 a.C., o reino de Israel se divide, tá? Por quê? Porque o filho de Salomão, Roboão, ele recebe alguns representantes ali do povo, né, que diz para ele ser mais brando na questão dos impostos, da maneira de governar, do que o pai dele. E os anciãos, então, aconselham isso. Olha, seja, né, mais brando, não tenha a mão tão pesada quanto a do seu pai e tal, mas ele tinha alguns amigos que se julgavam sábios e tudo mais, e falaram, não, você tem que ser o cara. Faz o seguinte, fala para eles que o seu dedo mindinho vai ser mais pesado do que a mão do seu pai. E aí então ele causou essa divergência no reino e o reino então dividiu. 10 tribos e meia não quiseram continuar debaixo da dinastia de Davi, ou seja, debaixo ali, né, da linhagem, da descendência de Davi, não quiseram ter Roboão como rei. 10 tribos e meia, tá? Essa meia tribo é a tribo de Benjamim. Eles então levantaram um novo rei, escolheram um novo rei que foi Jeroboão. E aí esse novo reino, né, ficou conhecido como Reino do Norte e que levou o nome de Israel porque tinha a maioria das tribos. E aí então Roboão ficou como rei somente de uma tribo e meia, que era a tribo de Judá, e a outra metade da tribo de Benjamim. E aí esse reino foi conhecido como Reino do Sul ou Reino de Judá. Tudo bem, isso aconteceu em 931 a.C. Em 722 a.C., 209 anos depois, Deus destrói o Reino do Norte. Por quê? Em 209 anos, o Reino do Norte nunca serviu ao Senhor. Sempre profanou o culto, a lei, o templo e tudo mais. Nós vamos ter o caso, por exemplo, do rei Acabe com sua esposa Jezabel, Elias, né, com os profetas de Baal, todo aquele contexto. Então, 209 anos dessas 10 tribos e meia nunca servindo ao Senhor. O que o Senhor faz? O Senhor manda os assírios, né? Os assírios eram o povo ali, a capital da Síria era Nínive, lembra? Os ninivitas. Então ele manda os assírios vêm, invadem o Reino do Norte, conquistam o Reino do Norte, destroem o Reino do Norte. Essas 10 tribos e meia deixam de existir. Por quê? O que eles fazem? Eles pegam os povos que sobram, os habitantes que sobram quando eles conquistam, e eles levam para morar na Síria e dispersam em outras nações. Os assírios queriam acabar com eles. Então eles levam o povo de Israel para morar na Síria, e lá eles se misturam com os povos, e aí eles trazem outros povos de outras nações para habitar no território que era de Israel, tá? No território ali que era do povo. E olha só que interessante, e aí depois a gente vai descobrir, né, por que os judeus tinham uma aversão, né, um ódio mortal pelos samaritanos, porque esse território era conhecido como Samaria, né? Eles ocuparam o território conhecido como Samaria, aí deram origem aos samaritanos, que foi então essa ocupação de pagãos, de pessoas de outras nações ali no território que era de Israel, que já não servia ao Senhor. Aí houve aquela mistura de gente de Israel com gente pagã e tudo mais, e foi eliminado. As 10 tribos e meia deixaram de existir. Não houve mais sequência, né, na sua descendência e tudo mais. Isso aconteceu em 722, tá? Antes de Cristo. Bom, a intenção dos assírios era destruir mesmo todos os vestígios da civilização do norte. E destruiu, Deus então destruiu essas 10 tribos e meia, dando origem aí aos samaritanos, que nós vamos ver no Novo Testamento eram tão odiados pelos judeus justamente por causa deste feito, desse acontecimento, né? Se desviaram dos caminhos do Senhor e aí Deus acabou destruindo eles. Mas, infelizmente, o Reino do Sul não aprendeu com seus irmãos do Norte, né?
Por quê? Porque eles também tiveram indas e vindas com o Senhor. Ora eles serviam ao Senhor, ora não serviam, ora se dedicavam ao Senhor, ora se rebelavam, profanavam o templo e toda aquela situação. Até que, em 600, por volta de 610, 608, mais ou menos, a Babilônia, Deus leva então a Babilônia a invadir Judá. Nós vamos ter essa descrição muito clara em Abacuque, quando Abacuque clama para que Deus resolva a situação de Judá, que era um povo que estava, né, se tornando cada vez mais imoral, longe do Senhor e tudo mais. E aí Deus fala, tudo bem, então eu vou resolver a situação, já estou mandando um povo aí para destruir os babilônios. Aí ele levanta aquela queixa, mas eles são piores do que nós, tal. E realmente os babilônios eram. Para os irmãos terem uma ideia, em torno mais ou menos aí, tá, de 612 a.C., eles destroem a Assíria. A Síria que destruiu o Reino do Norte. Eles destroem a Síria, eles destroem Nínive, acabam com a cidade de Nínive, tomam ali os assírios e eles partem então para o Reino do Sul, que é Judá. De 605 a 587 a.C., eles sitiam Jerusalém, ficam ali. Eles entram, primeiro eles pegam ali, né, os príncipes, o povo mais culto da cidade. Nessa primeira leva, em 605, Daniel e aqueles 3 jovens amigos dele eles vão então para a Babilônia. E depois, de tempos em tempos, ali durante esses 20 anos, eles iam lá e também, né, pegavam pessoas para levar para a Babilônia, para servir, para trabalhar lá. Mas eles sitiaram a cidade ao ponto de que nada entrava e nada saía sem a permissão deles, até que Jerusalém mingou, né? Ficou sem sustento, sem subsistência, nada. E aí então Nabucodonosor invade a Babilônia em 587, a Jerusalém, perdão, em 587, destrói toda a cidade, os muros da cidade, derruba a cidade e derruba o templo, destrói, queima o templo, queima a lei, né, os livros da lei, e por aí vai. O cativeiro durou cerca de 70 anos, tá bom? Ali, por volta de 70 anos. Até que Ciro, rei da Pérsia, por quê? A Pérsia em 538, 587, Babilônia leva Israel lá para Babilônia, né? Mas em 538, o Império Persa derruba, então, o Império Babilônico, tá? Então, esse cativeiro durou cerca de 70 anos, até que Ciro, que era o rei da Pérsia, permite a repatriação dos judeus, a reconstrução do templo e da cidade, dos muros e tal, mas ainda sobre o domínio persa, tá? Isso durou cerca de 20 anos, de 535 a 516 a.C., com a inauguração do templo. Então a inauguração do templo foi o final do exílio do povo ali na Babilônia. E aí então nós temos um contexto, tá? Mais ou menos rapidinho, para entendermos como que se deu esse período interbíblico, porque esse período interbíblico ele começa depois do exílio então do povo, né? O povo volta então para Jerusalém, a cidade está ali reconstruída, ainda precisando de alguns ajustes, o templo também reconstruído de uma maneira bem mais simples, tá? E aí o Império Babilônico caiu porque o Império Persa ele conquistou o Império Babilônico, tá? O período do Império Persa durou de 538 a.C. até 331 a.C., ou seja, foram mais de 200 anos também do Império Persa. Durante o período persa, 3 importantes desenvolvimentos plantaram as sementes para a transformação do judaísmo no primeiro século. O primeiro foi a sinagoga e o segundo a lei oral, ou o sinédrio, tá? De fato, ninguém sabe quando essas instituições começaram de verdade, mas fortes indícios apontam para este período aqui, do período persa, tá? Por quê? Eles não tinham acesso ao templo, né, no exílio, e a sinagoga pode ter sido aí uma criação fundamental para os encontros religiosos do povo judeu, assim como o sinédrio também, uma tradição oral, tá? Porque o sinédrio era o grupo de pessoas responsáveis por essa comunicação, né, essa tradição oral. Já que eles não tinham a lei escrita, que tinha sido destruída, então essa ferramenta se tornou útil para a propagação da lei de Moisés, mas com os acréscimos aí para torná-la mais contextualizada aos novos tempos e lugares, ela acabou virando o que nós vamos ver depois aí no Novo Testamento. Então, sinagoga e sinédrio praticamente estavam estabelecidos aqui, tá? O terceiro desenvolvimento aí foi o estabelecimento do aramaico
como língua oficial para negócios, tá? E as relações internacionais em muitas partes persas. Então, a Pérsia foi influenciada aí, né, pelo aramaico. Então, inclusive Judá. A raiz do aramaico é a mesma do hebraico bíblico. E ele se tornou a língua materna dos judeus na Palestina ali no primeiro século. Então, a língua materna, né, a língua dos judeus, assim, a língua original, vamos dizer assim, era o aramaico no primeiro século, tá? No período aqui que nós temos do Novo Testamento. E aí, então, nós temos o período grego ou helenístico. O período persa durou até 331 a.C. E aí vem o período grego, então o período helenístico que nós falamos, né, da cultura helenista e tudo mais. Tá? Então a primeira grande mudança na história do Oriente Médio se deu aqui com o Império Grego. Foi um império que durou de 331 a.C. até 167 a.C. Já todo dentro do período interbíblico, né? Já que o período interbíblico tem 400 anos aí antes de Cristo, então ele está todo dentro do período interbíblico. Esse império, ele começou com a vitória de Filipe II, que era o rei da Macedônia, que hoje é a atual Grécia, sobre Atenas em 338 a.C. Então Filipe era o rei da Macedônia e ele vai conquistar Atenas em 338. E aí começa a ascensão do Império Grego. 2 anos depois Filipe foi assassinado, em 336, e aí coube ao seu filho Alexandre, isso mesmo, é o Alexandre o Grande, conduzir o recente, mas ainda pequeno império que com ele atingiria o apogeu e influenciaria aí toda, né, a humanidade e a civilização até os dias de hoje. Alexandre nasceu em 356 a.C. e foi educado por Aristóteles e era influenciado, inspirado por Aquiles. Exatamente, aquele guerreiro Aquiles. Muitos acreditam que é um guerreiro da mitologia, não, mas é histórico, é real. O guerreiro é histórico, é real. Ele é famoso devido, né, à história lá de Ilíada, né, que conta a guerra entre Esparta e Troia, e Aquiles é um guerreiro mercenário que aceita lutar por Troia, não é mesmo? E conhecemos aí, tem até o filme, né? Um filme com o Brad Pitt que interpreta o Aquiles. Então Alexandre ele foi educado por Aristóteles, olha só a formação acadêmica. E a formação militar dele era Aquiles. Então ele se torna, tá, um dos maiores líderes militares do mundo. Alguns estudiosos consideram, tá, Alexandre o Grande o maior governante militar de todos os tempos. Por quê? Em apenas 13 anos ele conquistou e controlou virtualmente todo o ex-império persa, que era grande, e vários outros territórios. Tá? O seu domínio se estendia da Grécia até a Índia, do sul da Rússia até o norte da África. Então era uma janela gigante, tá? Da Grécia à Índia e da Rússia ao norte da África. Do sul da Rússia ao norte da África. Então era um território muito grande. Em 13 anos aí ele conseguiu, né, alcançar esse feito. Com isso, Alexandre imprime também, ele consegue imprimir a cultura helenística em todo o império dele. Ou seja, ele consegue imprimir a língua, a cultura, a filosofia helenística ou grega em todo o império. A ponto da língua grega se tornar a língua popular no império, né? No entanto que a língua falada no primeiro século ali, né, no contexto do Antigo Testamento, era o grego. No entanto que o Novo Testamento é todo escrito em grego, né? Então olha só o ponto, né, dessa influência do Império Grego, sendo que no primeiro século já era o domínio do Império Romano, mas até os romanos também falavam grego. É uma coisa bem interessante, né? E olha só, isso foi tão influente, né, a cultura helenística em todo o Império, que na época os judeus começaram a tradução da Bíblia hebraica para o grego. Essa tradução ficou conhecida como a Septuaginta, que vem do latim 70. Por quê? Porque ao longo de muitos anos, tá, alguns séculos, essa tradução foi feita aí por em torno de 70 anciãos, alguns falam 72. Cerca de 70, 72 anciãos ao longo aí de alguns séculos fizeram essa tradução, que se completou no ano 70 depois de Cristo, ali quando se deu mesmo a guerra judaico-romana, que destruiu Jerusalém e tal. Então
essa Bíblia, né, hebraica traduzida para o grego, a Septuaginta, ela teve a sua obra completa no ano 70 depois de Cristo. Eu tenho uma versão aqui, deixa eu ver se eu alcanço aqui para vocês, ok? Um momentinho, uma licencinha, mas eu tenho uma versão da Septuaginta aqui e da Bíblia hebraica, que aí eu já mostro aqui para vocês. Achei. Isso, olha, então aqui nós temos a Bíblia, tá? Hebraica, ok? Ela é, por ser hebraico, o hebraico é lido de trás para frente também, então aqui, ó, ela começa de trás para frente, tá? Então essa é a Bíblia hebraica, ou seja, é o Antigo Testamento, tá? E é o Antigo Testamento que nós temos na Bíblia. E então eles fizeram a tradução para a Septuaginta, que já é o Antigo Testamento do hebraico que foi traduzido para o grego. Então aqui, ó, está no grego, ok? Estão enxergando? Então essa é o Antigo Testamento no grego, que depois, lá para frente, século IV, né, juntamente com o Novo Testamento, eles formam a Vulgata, a primeira versão da Bíblia, a Bíblia que nós temos, que já é a junção do Antigo Testamento no grego com o Novo Testamento canonizado no grego, só que aqui então uma versão em latim. A Vulgata ela foi traduzida pro latim, que era a língua romana, tá? Então nós temos aqui a primeira Bíblia completa, né? Vamos lá, continuando então, só para vocês aí terem uma ideia, né, mais ou menos aí, de todo esse contexto. Olha que interessante, você vê como que influencia, né? Vai influenciar lá na frente. Então, neste momento, a cultura helenística aqui estava inserida totalmente na cultura judaica. Então, o contexto judaico já tinha uma influência muito grande da cultura helenística, da cultura grega. E aí, então, nós temos o terceiro período. Que período é esse? O período Macabeu, tá? Ou como é mais conhecido, né, o período da revolta dos Macabeus, ou o período Asmoneu, da revolta Asmoneu. Ele durou de 167 a 63 a.C. Então, veio ali com o fim do Império Grego, né? E foi cerca de 100 anos, tá? Ele foi fruto da revolta dos judeus desde o exílio babilônico, né? Que eram mais passivos, mas aqui eles ganham uma força de ataques mesmo, até começaram aqui a fazer atentados. Esse período ele foi desencadeado por Judas Macabeus. Por quê? Porque devido a várias profanações que ele começou a ver e a presenciar no templo, como por exemplo, uma profanação por Antíoco, que foi um governador, né, sírio, que governou ali em Jerusalém e tal, nesse período de transição do Império Grego para o Império Romano. Ele começou a profanar o templo, ele sacrificava porcos no templo, começou a profanar o sábado, né? Ele trouxe milhares de utensílios pagãos, outras de adoração a outros deuses, inseriu dentro do templo e tudo isso, né? Então Judas Macabeu, ele então encabeçou essa revolta aí com seus filhos, tá? E aí em 164 a.C., Judas conseguiu tomar o controle do templo e purificar o santuário. Aí ele purifica o santuário. Esse evento ficou marcado na história de Israel. Olha que interessante isso. E até hoje é celebrado em dezembro e é chamado de a Festa da Dedicação. Em João capítulo 10, versículo 22 e 23, tem um relato de Jesus ensinando no templo durante essa festa. Enquanto se dava a festa da dedicação, Jesus estava lá no templo para comemorar essa festa e ensinava no templo. Então é citado no Novo Testamento. E o que é essa festa da dedicação? É em comemoração ao que Judas Macabeu fez em tomar o controle do templo novamente e purificá-lo, né? Judas ali purificou o santuário, tirando todas as adorações pagãs e tudo mais. Devido a esse conflito, a relação entre judeus e gentios, que são os gregos, gentios no Novo Testamento é o grego, é o povo grego, são as pessoas gregas. Então, devido a esse conflito, a relação entre os dois povos, judeus e gentios,
se torna odiosa também. Então os judeus odiavam os samaritanos e odiavam os gentios também. Ao ponto de vermos até essa relação em seus efeitos também no Novo Testamento. Por exemplo, quando Paulo foi quase linchado por ser acusado de levar gentios ao templo ali em Atos, se eu não me engano, capítulo 22. Então ele foi quase linchado, gente. Em Atos capítulo 22, ele foi quase linchado por ser acusado de levar gentios ao templo, tá? Esse período aqui dos Macabeus, ou a revolta Macabeu, durou mais ou menos 100 anos, tá? Sendo que quase 80 desses anos foram de relativa paz, liberdade e independência do povo judeu, tá? Até aí o ano de 63, quando o Império Romano vem mesmo e começa a exercer o seu domínio. E é sobre ele que vamos falar agora, o Império Romano. Bom, o Império Romano, ele começa, né, a Roma começa a criar um estado um status de Estado-nação desde 280 a.C., ou seja, ainda durante o período do Império Grego. Ela vinha lentamente, era uma cidade, mas vinha lentamente crescendo através das suas políticas, acordos expansionistas e tudo mais, conquistas. E foi crescendo. Em 148 a.C., a Macedônia, né, que é a atual Grécia, cai ante os romanos. Roma conquista então a Macedônia. Mas foi somente em 63 a.C. que eles tomam o controle de todo o Oriente Médio, inclusive aí da Judéia. Neste período, Júlio César, o imperador, né, que deu a Roma o status de império mesmo, né, ele tinha uma política aí de dar certa liberdade, tanto religiosa quanto política e econômica, né, aos povos que ele dominava. E foi isso que aconteceu com Judá. Ele reduziu os impostos, permitiu a reconstrução dos muros da cidade e deu ao judaísmo a permissão de exercer sua religião, dando a prerrogativa de religião legal dentro do Império Romano. O que mais tarde veio livrar os judeus de ter a obrigatoriedade de se curvar ou idolatrar ou sacrificar aos imperadores romanos, que a partir aí do primeiro século eles começam a se autoproclamarem deuses, né? Então aí queriam ser cultuados por todos no Império, mas por causa aqui desse decreto de religião legal, os judeus eles não tinham essa obrigatoriedade de se curvar diante do imperador romano. Por volta do ano de 42, 40 a.C., começou uma luta, né, pelo governo de Judá entre Herodes e Antígono, né, que eram ali meio que parentes. E em 37 a.C., Herodes se torna o rei súdito de Judá. Ele devia toda a obediência, né, a Roma, mas ele se torna o rei súdito, justamente porque ele era súdito de Roma. Ele se torna o rei súdito da Judéia em 37 a.C. e governa até o ano 4 depois de Cristo, agora já na era cristã, no primeiro século. Ele foi responsável pela reconstrução do templo, tá, de Jerusalém, aquele templo que foi reconstruído lá naquela época, quando eles saíram do exílio, ele foi destruído. Tá? E aí depois Herodes constrói novamente esse templo, que depois foi destruído novamente pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Tá? Nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente. E foi destruído totalmente. A única coisa que ficou em pé desse templo foi uma parte do muro dele, que hoje é o Muro das Lamentações, lá em Jerusalém, onde o povo judeu e pessoas do mundo todo vão lá colocar as suas preces, né, orar ali no muro, colocar os seus pedidos nas brechas das pedras e tudo mais. Então, aquele Muro das Lamentações é uma parte do muro do templo de Herodes, né, o templo que Herodes construiu na Judéia, que ficou em pé ainda, mesmo diante de toda aquela destruição e guerra. Próximo ao fim da sua vida, Herodes começou a ficar meio paranoico, né, ao ponto dele achar que todo mundo estava querendo tirar o trono dele. Ele mata seus filhos. Tá? Somente 3 filhos dele conseguem escapar dessa insana paranoia dele. Mata a mulher, Mariana, que era a esposa que ele mais amava, com medo deles roubarem o trono. E aí ele ordena também a morte das crianças com menos de 2 anos.
Isso está relatado lá em Mateus capítulo 2, versículo 16. Ele ordena que matem, né, as crianças, genocídio, infanticídio em Belém, que está narrado ali em Mateus a partir do versículo, capítulo 2, a partir do versículo 16. Tá? Mas aí, próximo ao fim da sua vida, Herodes acabou aí também, estava já meio doido, mas ele acabou deixando ali um testamento, ele morre. E aí o imperador Augusto divide o reino súdito, né, que ele tinha, com os 3 filhos que sobreviveram aí à paranoia dele. Arquelau recebe a Judéia e a Samaria para ele governar. Antipas recebeu a Galiléia e a Pérea. E Filipe, ele recebeu o que restou então do governo, que era ao norte ali do Mar da Galiléia. Mas após cada um desses irmãos serem banidos por Roma, o imperador decide nomear governantes romanos para a região. E o mais famoso deles foi Pôncio Pilatos, que governou a região da Judéia de 26 a 36 depois de Cristo. O ano 26 até o ano 36 depois de Cristo. Após isso, Herodes Agripa, que era sobrinho de Antipas. Lembra Antipas, filho de Herodes, o primeiro, que governou a Galiléia e a Pérea. Aí um sobrinho dele, que era Herodes Agripa, ele foi nomeado aí pelo imperador Calígula. Calígula já era o imperador romano e era amigo de Herodes Agripa. Aí então o Calígula nomeou ele governador da Judéia, agora todo unificado. Então ele pegou todo aquele reino que era de Herodes, né? O tio-avô de Agripa, e ele unifica e dá então a Herodes Agripa todo o reino da Judéia. Herodes Agripa, ele era simpatizante do judaísmo, e ele então também vai instaurar uma perseguição muito grande aos cristãos ali em Jerusalém, com martírios, por exemplo, o martírio de Tiago foi Herodes Agripa, as prisões de Pedro, de João e outros, foi por Herodes Agripa, tá? Ele que causou essa perseguição, né, e o martírio desses homens. Mas quando Herodes Agripa morreu, o imperador Cláudio, já Calígula não estava mais vivo, agora era outro imperador Cláudio, ele nomeou Félix e depois Festo para governadores. Os dois aparecem em Atos associados às prisões de Paulo. Olha que interessante, né? Esse domínio sobre os judeus entrou em declínio a partir de 64, quando Nero, já outro imperador romano, começou uma perseguição aos cristãos na Itália, mas que por fim aí desencadeou a destruição de Jerusalém e do templo em 70 depois de Cristo, dispersando os judeus por todo o império. Nero, ele começa essa perseguição aos cristãos ali na Itália, tacando fogo em metade de Roma e culpando os cristãos, né? E aí ele começa a perseguição tal, mas isso desencadeia praticamente para todo o império, né? E aí isso chega até Jerusalém também, porque aí tem os zelotes que também começam uma confusão lá, e aí o Império Romano vai, destrói Jerusalém, destrói, né, o templo e dispersa o povo de Israel. Eles nunca mais voltariam a se reunir e a ser nação até o ano de 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, quando a ONU então instaura ali Israel como nação. Mas nós temos os grupos religiosos também, né, que surgem aí a partir desse período. Por exemplo, os fariseus. Os fariseus, um grupo religioso que surge também aí em meados, né, deste período interbíblico. É o grupo maior e mais importante, né, ali dentro desse contexto religioso, tá, do judaico. A palavra em si, fariseu, significa separatistas. Alguns estudiosos dizem que o termo foi pela primeira vez usado quando alguns judeus piedosos se separaram de Judas Macabeus depois de 165 a.C. Lembra Judas Macabeus, a revolta? Quando ele tenta ali, né, e começa com os ataques, os atentados e tal. Então um grupo de judeus piedosos se separam dele e daí veio o termo fariseus. Mas a ideia, né, enfim, o grupo pode ter sido resultado final do movimento que teve início lá com Esdras, tá? Que foi intensificado pelos vários períodos aí que os judeus passaram. Lembra o período com Esdras? Foi o período que o povo volta do cativeiro babilônico e persa para Jerusalém. Então pode ter começado lá esse grupo que só teve esse nome dado ali
no século II a.C. Para o fariseu, a tradição oral, ou seja, o sinédrio, ele suplantou a lei. Este era o principal ponto que divergiam eles dos saduceus, tá? Os saduceus não viam a necessidade de alterar a lei em nada. Então a lei mosaica e judaica tinha que ser seguida. Eles não viam essa necessidade de alterar a lei em nada. Os fariseus diziam que as finas distinções das tradições orais eram para facilitar o cumprimento da lei sobre as novas condições de tornar virtualmente impossível pecar. Então eles modificaram tanto a lei escrita pela tradição oral e criaram muitas vertentes, né, como aquelas né, foram criando os brechas na lei, ao ponto de era praticamente impossível pecar. É impossível, é só fazer isso, aquilo. Sempre tinha uma desculpa, uma resposta, uma justificativa para algum tipo de pecado. Por isso, quando Jesus confronta os fariseus, principalmente no Sermão do Monte, né, ele vai dizer, olha, vocês né, aprenderam assim, mas eu vos digo que é assado. O segundo grupo, saduceus. Embora a origem da seita também esteja perdida na obscuridade, o nome pode ter se derivado de um Zadok, que sucedeu Abiatar como sumo sacerdote durante os dias de Salomão. Pode ter vindo da palavra hebraica Zodokim, que significa os justos, tá? Então existiu ali um sacerdote na época de Salomão, Zadok. Pode vir daí o nome saduceus, tá? Teologicamente eles eram conservadores, diziam eles. Limitavam o cano a Torá ou o Pentateuco, rejeitavam as doutrinas da ressurreição, demônios, anjos, espíritos, não acreditavam nada disso, tá? Não acreditavam na ressurreição e advogavam a favor da vontade livre, tá? Em lugar da providência divina. Esse grupo foi eliminado totalmente ali na Guerra Judaico-Romana, que durou de 66 a 70 depois de Cristo. E aí nós temos os zelotes. Quem eram os zelotes? Eles representavam aí o que nós podemos chamar de a extrema esquerda dos fariseus, tá? Eles estavam interessados na independência da nação e na sua autonomia, ao ponto de negligenciarem toda outra preocupação que poderia haver. Culto, templo, lei. Não. O que era mais importante para eles era a liberdade da nação. Eles precipitaram a revolta, né, de 66, instigaram isso, que levou à destruição de Jerusalém no ano de 70. Simão, o Zelote, foi um dos apóstolos. Jesus chama um dos Zelotes para ser apóstolos ali. Ser apóstolo. Quarto grupo são os essênios. Os essênios já representavam, vamos dizer assim, a ala da extrema direita dos fariseus. Então, fariseus, extrema esquerda, zelotes, a extrema direita, os essênios, tá? Então, eles eram uma ordem distinta na sociedade judaica, se achavam superiores, tal, né? Não eram uma seita, mas eram diferentes. Sendo o elemento mais conservador dos fariseus, eles enfatizavam a observação minuciosa da lei, formavam uma comunidade ascética, tá, ao redor do Mar Morto, e viviam uma vida rigidamente devota. E aí nós temos os herodianos, o quinto grupo, que eram os saduceus da extrema esquerda. Então os zelotes eram os fariseus da extrema esquerda. Os herodianos eram os saduceus da extrema esquerda. Tirando o nome da família de Herodes, eles baseavam suas esperanças nacionais na família, na linhagem, na descendência de Herodes. Né? Olhavam para ela com respeito ao cumprimento das profecias acerca do Messias. Esse grupo ele é mencionado em Mateus 22:16 e depois em Marcos 3:6 e Marcos 12:13. O grupo dos herodianos é mencionado. Então o grupo era uma ala de extrema esquerda dos saduceus que viam então na linhagem de Herodes o livramento, né? Todo o cumprimento das profecias do Messias. E aí nós temos os zadoqueus. Os saduceus eram então a extrema direita dos saduceus. Os essênios a extrema direita dos fariseus e os saduceus a extrema direita dos saduceus, mas eles não são mencionados aí no Novo Testamento. Gente, mais ou menos esse é o contexto, tá? Que nós temos aí político, militar, religioso do Novo Testamento. E é interessante e importante entendermos esse contexto, porque nós vamos ver que o primeiro século é influenciado por todos esses acontecimentos. Isso aqui foi um breve resumo desse período interbíblico, de como isso influenciou o Novo Testamento, as relações e tudo mais, os grupos religiosos. E aí quando nós estivermos estudando, nós vamos ver
como isso está ligado, né, uma coisa com a outra, como tem a ver uma situação com a outra. Espero aí que esse estudo, né, o nosso módulo agora Introdução ao Novo Testamento, seja proveitoso aí para todos vocês. Quero terminar aqui lendo essa frase, né, esse texto aqui, breve texto de J.I. Packer, que diz que conhecer a Deus é crucialmente importante para a nossa vida. Para quem não conhece a Deus, o mundo é um lugar estranho, louco, penoso, e viver nele é algo decepcionante e desagradável. Despreze o estudo de Deus e você estará sentenciado a passar a vida aos tropeções, como cego, como se não tivesse nenhum senso de direção e não entendesse aquilo que o rodeia. Deste modo, poderá desperdiçar a sua vida e perder a sua alma. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, pois desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao 21. Porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória de Deus Pai, quando pela glória majestosa a seguinte voz lhe foi dirigida: Este é meu Filho amado, de quem me agrado. E nós mesmos ouvimos essa voz dirigida do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra profética, e fazeis bem em estar atentos a ela, como uma candeia que ilumina um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vosso coração. Sabei antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado. Agradeço a Ti pelo privilégio e a oportunidade que tivemos de começarmos mais um módulo e esse estudo tão importante e primordial para nós. Abra-nos a Tua palavra, revela-nos a Tua lei, revela-nos os Teus mandamentos para que possamos seguir o Senhor. E assim, de alguma maneira, contribuirmos para a expansão e o crescimento do Teu reino e a edificação da Tua igreja. Abençoe cada um que assistir essa aula para a glória do Seu nome. Amém. Amém, gente? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Se houver alguma pergunta, algum comentário, ou de repente também querem fazer alguma colocação sobre a aula, pode fazer nos comentários aí, tá? Do vídeo, ou então lá no nosso grupo do WhatsApp da turma. Vocês podem colocar lá que eu estarei respondendo, ok? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Tenham uma boa noite, uma ótima semana.